sabia que mais de 70% dos trabalhadores brasileiros sofrem aí com algum tipo de sequela do estresse? Pra você ter uma ideia, em cada 100 milhões de pessoas, a síndrome de burnout atinge 32%. E aí, no ranking, o Brasil só perde para o Japão. Esse número chamou muita atenção ontem, quando eu estava com a minha equipe, que a gente estava conversando. E aí, muita gente, talvez, sofre com essa síndrome, mas não sabe realmente o que é. E é por isso que eu quero perguntar, a gente vai abrir o programa explicando o que é exatamente a síndrome de burnout. Muito bem, eu vou tentar fazer uma explicação aqui, ó. Sua equipe maravilhosamente conseguiu providenciar aqui um apetrecho que é muito relevante. Eu vou tentar explicar a síndrome de burnout e a Rejane e o Diogo depois vão poder traduzir melhor. Mas é mais ou menos assim, a síndrome de burnout, ela é uma consequência do que acontece com o organismo que está em um estado de tensão constante e que sofre um desgaste. Então, vamos imaginar esse pequeno elástico aqui, onde em uma mão... Você vai arrebentar? Não sei. Essa é a questão, que aí é onde o Diogo talvez possa explorar. O que é que leva a arrebentar? Né? Então, o que acontece? Se você avaliar, esse é um corpo deformável, né? Ele suporta tensão, ele está programado para ir e vir. Mas o que acontece? Em algum momento, a gente estica isso além de determinado ponto, e aí começam a acontecer alguns fenômenos aqui que a Rejane talvez possa explorar melhor, que é o seguinte: muitas vezes a gente descobre que o nosso limite não é o limite, né? Então, se eu te perguntar e perguntar para quem está em casa o seguinte: se eu continuar puxando aqui, o que acontece? Vai arrebentar. Vamos ver? Ó, puxei mais um pouquinho e não arrebentou. Então, a gente vai descobrindo que nem sempre o limite é o limite, ou seja, as pessoas conseguem se expandir, elas conseguem crescer. Só que se eu continuar puxando, o que acontece? Aí, em algum momento, eu gero o que você está vendo aqui, ó, na TV, eu gero um estado de tensão, e essa tensão contínua, o que ela vai fazer? Em algum momento, a tensão provoca desgaste, o desgaste gera fadiga, a fadiga gera explode. A ruptura. Exatamente. E aí é o momento onde o burnout ele se consolida. Então, o que acontece é o seguinte: o que está acontecendo nos últimos anos, e você falou na abertura do programa, na sua chamada, sobre os 12 milhões de desempregados. Sim. O que acontece é que essa mão de cima aqui é como se fossem as demandas do mundo. E as demandas do mundo não param de nos puxar para cima. A gente não controla o mundo, a gente não fala para o mundo assim: ô mundo, dá uma paradinha aí que essa semana eu preciso dar uma descansada, preciso arrumar meu armário, né? Preciso dar um tempo. Então, a gente vai ter que entender que é o seguinte: o que está acontecendo agora? Eu falei para ti agora há pouco, ontem eu estava numa empresa que tinha uma empresa de 1.500 funcionários, que tem uma área de RH que tinha 23 funcionários e demitiu 18 nos últimos 4, 5 meses. Então, essa área passou a ter, de 23, Cissa, 5 pessoas fazendo o mesmo trabalho, né, para 1.500 funcionários. Então, a demanda do cotidiano, do mundo, das empresas, da família nossa mesmo, ela continua puxando para cima. A pergunta é: como é que a gente vai fazer para manter essa tensão sob controle para não chegar a um estágio de fadiga? Então, mas o que eu entendo é assim: você testar limites, esse uso abusivo de querer ser um super-homem é o que te faz muito mal, né? É o que te vai desencadear essa síndrome, então. Tem outras coisas para a gente discutir isso aí, que o pessoal vai poder nos ajudar. Então, a gente vai ver agora, ó. Pode colocar aí a tela para o Brasil inteiro acompanhar o que pode desencadear aí o burnout, tá? Então, primeiro, a pressão por resultados. Aquela pessoa que é muito perfeccionista, aquela pessoa que ela quer sempre o melhor, ela quer sempre ser a que se destaca na onda, tal. Não, eu não aceito errar, eu não gosto de errar. Ela pode ser uma pessoa com características para desenvolver a síndrome de burnout? Vai ter mais tendência. Tem mais tendência? Mais tendência. Eu achei interessante o seu exemplo do elástico, porque o elástico ele tem uma flexibilidade. Perfeito. Né? E aí, isso vai ser importante também. As pessoas que tendem a desenvolver, muitas vezes têm uma rigidez muito grande, um perfeccionismo. Isso também, individualmente, vai favorecer o aparecimento dessa síndrome. Agora, deixa eu fazer um pequeno comentário, Cissa. Acho que hoje, se estou certo, tem um jogo do Barcelona. Tem, às 4 E da ontem eu tarde. acho que teve Real Madrid. E se estou certo, o Cristiano Ronaldo fez 3 gols ontem, né? Ele fez novamente diferença. Então, a pergunta é: será que é só a tendência ao perfeccionismo querer ser melhor? Porque a pergunta é: Cristiano Ronaldo tem burnout? E ele é alguém obcecado por ser o melhor. Sem dúvida. E o Usain Bolt tem burnout? Então, tem um componente, todo mundo que está assistindo a gente deve estar familiarizado com essas coisinhas aqui, né? Os famosos smartphones. Então, o fato é que a gente descarrega a bateria ao longo do dia. A gente tem que aprender a recarregar também. E tem gente que só
perde energia ao longo do dia. Então vamos fazer o seguinte, você deixou uma deixa aí muito boa, essa frase aí, nós vamos aprender a recarregar a energia, é exatamente isso que a gente vai fazer aqui no programa de hoje, tá? Mas pra gente entender um pouquinho melhor e saber o que pode desencadear, vamos voltar aqui pra tela, gente. Então a gente já falou aqui da pressão por resultados, o volume de trabalho, aquela pessoa que ela quer abraçar o mundo, né? Ela quer fazer tudo, ela não quer parar, ela não quer descansar, ela não quer ter momento de lazer, ela leva o trabalho pra casa, essa pessoa também tem a facilidade para desencadear aí o burnout. Tem. Sim. Diogo, quer fazer um comentário? Olha, essas pessoas que têm uma vida muito vinculada ao trabalho, inclusive no momento que não estão no ambiente laboral, eles têm essa tendência maior porque eles têm uma capacidade de relaxamento menor. Certo. E muitas vezes elas têm uma dificuldade de fazer atividade física, que é uma das principais atitudes hoje em dia para tentar evitar ou tentar mitigar a sintomatologia do burnout. E muitas vezes esses pacientes, essas pessoas que estão envolvidas nessas situações, eles podem, com o intuito de amenizar essa sintomatologia, lançar mão do uso de álcool ou eventualmente até alguns tipos de droga. E isso só faz a situação piorar. Então, doutor, como que reage o cérebro, enfim, a cabeça da gente, o nosso organismo, de uma forma funcional e orgânica, mesmo interna, quando a gente para, quando a gente sai de um dia atribulado de trabalho, cheio de problemas, enfim, mas que a gente consiga desligar, quando a gente consegue realmente, sabe assim, é favorável, a cabeça agradece, o coração agradece ainda mais, quando você consegue entrar num estágio tranquilo, sabe, fazer algo que te dá prazer, esquecer realmente essas perturbações, essa loucura cotidiana. Sim, aproveitando o gancho, normalmente o paciente, a pessoa que está sofrendo burnout, ele acaba tendo menos hobbies e menos convívio com outras pessoas e amigos. Bom, o que acontece? Quando essa pessoa chega em casa, ela tem dificuldade de desligar. O que normalmente é indicado? Atividades físicas, a meditação hoje em dia, associado a algumas pessoas à religiosidade, são formas, né, de tranquilizar as atividades do cérebro. Existem inúmeros estudos demonstrando, inclusive, benefícios cardiovasculares, cerebrais e de bem-estar nas pessoas que praticam essas atividades. Então, é muito importante para a saúde mesmo, para o corpo físico, quando a gente, depois de um dia atribulado, trânsito, reunião, mãe que vai buscar a criança na escola, que a gente tire um momento de lazer, um momento para si. Sim. É muito importante, é benéfico. Extremamente importante. Perfeito. Vamos continuar aqui, ó. O que pode desencadear o burnout também é a relação com o chefe. Isso eu gostaria que você me explicasse, chefe, como você está sempre em grandes empresas, como que alguém pode desencadear essa síndrome através de uma má relação com o seu chefe. Por que disso? Vamos lá. Tem uma expressão que eu uso muito, Cissa, que é o tal do work hard, play hard, né? Que traduzindo literalmente é assim: a gente pode trabalhar bem, muito, trabalhar intensivamente, de forma pesada, mas a gente precisa aprender a gerar energia, de novo, a recarregar as baterias do nosso próprio equipamento, ou seja, aprender a se divertir trabalhando, aprender a fazer do convívio social um convívio produtivo. E aí é onde entra, por exemplo, a relação com o chefe. Pessoas que têm relações conflituosas ali com seus superiores, que elas estão com a necessidade ou de agradar, ou de mostrar serviço, ou quando ela tem alguém que tem uma posição superior a dela, com uma visão muito crítica, elas podem perder muita energia. E aí entra uma coisa que talvez a Regiane possa explicar melhor que eu, que também são os jogos psicológicos que nós fazemos com nós mesmos, né? Ou seja, todos nós temos aquilo que nós chamamos de pensamentos invasores, né? Uhum. Todos nós temos aquelas vozes interiores, aqueles diálogos interiores, onde a gente cultiva. E tem hora que nós entramos num jogo que é contra nós mesmos, num processo de autossabotagem inconsciente, onde sem perceber a gente se fragiliza. Então vamos lá que de repente aconteceu algo, isso é muito importante para quem está nos assistindo, de repente aconteceu algo que é extremamente normal, e aí deixa eu fazer um paralelo aqui entre a cultura latino-americana e a americana. Quando você faz um paralelo, por exemplo, você tem nos Estados Unidos um comportamento muito simples, que o americano ele diz assim: olha, isso aqui não ficou bom, vamos melhorar. E isso é simplesmente um feedback. E aqui no Brasil, isso pode desencadear uma enxurrada de emoções. Total. Não é verdade? Verdade. Então a gente diz: nossa, meu chefe falou que isso aqui não ficou bom. Ele não gosta de mim, ele está pegando muito, no meu pé, sofre demais. E a gente conspira
contra nós mesmos, o que é um ponto que, de novo, a Regiane pode explicar melhor que eu. Toda conspiração, toda teoria da conspiração, no fundo, passa por um certo estado de egocentrismo, onde eu acho que eu sou o centro do universo, e eu acho que tudo que todo mundo faz visa, de algum momento, de uma maneira ou de outra, me atingir. Então, esses jogos psicológicos que nós fazemos acabam fazendo com que a gente perca energia mais rápido. E aí é onde a gente precisa aprender a lidar com a gente mesmo, aprender a lidar com isso e a recarregar as baterias dos nossos próprios equipamentos. É isso mesmo. E o que você está trazendo, Cher, é perfeito, porque aí muitas vezes o que vai acontecer? Preciso trabalhar também o olhar para a situação. Como é que eu estou diante de um estresse do meu trabalho, né? Como é que eu estou olhando para aquela situação? Porque muitas vezes eu estou sofrendo por antecipação, eu estou criando pensamentos que vão gerar, como você falou, né? Uma autotortura. E aí tudo vai depender, você deu o exemplo do Cristiano Ronaldo, do significado que eu dou para aquela situação. Perfeito. Então eu posso ter um problema no trabalho, mas eu encarar como um obstáculo, como uma oportunidade de crescimento, que é diferente de eu começar a achar que as pessoas estão contra mim. Perfeito. Né, que eu não... Quando você fala agora aí, as pessoas estão contra, eu aqui, ó, tem uma outra, um outro fator que pode desencadear, que é também, além dessa relação com o chefe, a relação com os colegas. Que vocês estão falando aqui dessa forma, né, desse trocadilho de achar que tudo é contra você, que você é o centro do universo, né, e aí a gente tem uma emoção exacerbada. Isso que você colocou agora eu acho muito real. A nossa cultura faz isso, né? A gente é muito visceral e aí é muito emocional, é passional. Então isso traz muito mal, né, Rê? E tem um ponto, Cissa, que é assim, fundamental, assumir a responsabilidade. Nós temos a responsabilidade, nós escolhemos os pensamentos que nós temos diante de uma dada situação. E muitas vezes o estresse é apenas um pensamento distorcido que a gente está tendo, ou de perseguição, ou de que aquele obstáculo não pode ser superado, ou um perfeccionismo muito grande. E sempre nós temos a escolha de alterarmos os nossos pensamentos, né? De criarmos pensamentos mais positivos, de gratidão. E esse pensamento modificado vai gerar um outro sentimento, Exato. que por sua vez vai gerar um outro comportamento. Eu acredito muito nisso. Eu sempre digo aqui pra vocês, muda a ótica. De repente algo acontece na sua vida, se você for olhar pelo lado negro da história, né, pelo lado ruim da história, pronto, assim vai ficar o seu dia inteiro. Agora, se você conseguir mudar a sua visão e olhar e falar, não, peraí, isso aconteceu, outro dia foi muito maluco, eu tava com um compromisso de trabalho e eu perdi a chave do carro. Eu fiquei desesperada, eu falei, gente, cadê a chave do carro, enfim e tal. Eu poderia ter feito desse dia o pior dia da minha vida, se quisesse, porque tinha motivo. Eu tava com horário, tinha um trabalho marcado e tal. Só que eu falei, cara, se eu entrar nessa onda, quem vai ficar muito mal sou eu mesma. Então eu preferi falar, bom, quer saber? Eu vou chamar um motorista, ele vem me buscar e talvez esse sumiço não foi por acaso. Eu acho que essa chave sumiu para eu não pegar o carro, pegar a estrada, poderia ter acontecido alguma coisa pior e assim é. Então mude a sua ótica, tá bom? E um outro fator também que pode desencadear o burnout, voltando aqui para o nosso assunto, é o medo de corte. Por isso, hoje eu percebo que as pessoas estão abraçando o mundo, as pessoas estão se sentindo extremamente sobrecarregadas. Hoje, você tinha uma função X, quando você vê, você está fazendo 10 funções, porque você tem medo, né, de fazer parte desse número que a gente acabou de dar no começo do programa, são mais de 12 milhões de brasileiros desempregados, e para isso, você suporta. Só que isso pode fazer muito mal futuramente, correto? Certíssimo. E você deu um exemplo, eu vou aproveitar aqui que eu estou com um copo d'água na mão. É um clichê, mas é um clichê que todo mundo entende muito bem. A história da metade cheia e metade vazia, né? Então, dependendo de onde eu coloco o meu foco, sem dúvida, eu vou expandir a consequência daquela concentração de energia naquele ponto. Então, por exemplo, tem muita gente que diz, nossa, eu tenho que trabalhar, eu tenho uma série de estresse. Mas, quando você olha o lado cheio do copo, é assim, você é um dos que está empregado em relação a milhões de outros que não estão. Então, Cissa, usando ainda o copo, a gente tem uma capacidade também grande de fazer tempestade em copo d'água. Muito. Não é verdade? E tem gente que opta por isso. Opta por isso. Então, você tem uma pessoa que teve uma semana com 50 eventos positivos e 1 ou 2 eventos negativos. E ela vai lá e focaliza aqueles 2 eventos para dizer que a vida dela é uma catástrofe. Aí é fácil ter burnout também, não é? Aí é muito fácil. Eu quero saber também quem é que pode ser afetado, quem é que está mais suscetível a ter a síndrome de burnout, tá? Mas daqui a pouco. Porque agora é hora de
Ah, é opção ficar bonita, não é? Então, gente, pega o seu telefone, liga para a família Puriflora agora. Sabe por quê? São mais de 20 anos aí de carinho com você, cliente, levando até a sua casa o creme da família. Você opta a ter bem-estar, qualidade de vida e principalmente uma pele sedosa, cheirosa e gostosa. Venha. Essa mulher hoje tá tão gostosa, tá linda. É pra você. Eita, coisa Pro boa seu pra público. gente, não é não? Vambora, vamos curtir, porque é isso, acarinhar, né? Vamos acarinhar, vamos resgatar a autoestima. Se tá aí um up, pode parar tudo, porque agora é hora da gente levar isso mesmo, gente, com o nosso creme Risotex, essa grande dica da família Puriflora, que está há mais de 20 anos no mercado e está aqui, sim, para resgatar a sua autoestima. Então, se você está se olhando aí, se a gente sabe que quando a gente encana, Encana bem. E mesmo. E aí isso afeta tudo, afeta as nossas ações, a nossa atitude. Por Não quê? anda o dia, né? Não anda, porque É. tem uma ruguinha a mais, porque tem uma expressão a mais e porque isso está deixando a sua pele, a sua expressão carrancuda e não é nada disso que você quer passar. Aí você tem que se recolocar no mercado, você quer encarar aquela relação de novo. Gente, pode parar, o creme Risotex está aqui exatamente para te ajudar a resgatar tudo isso de novo. E aquela manchinha que está mais aí também, que você adquiriu no verão, com creme Risotex, você vai passar um pouquinho e você vai dar aquele, sabe, aquela clareada naquelas manchas que tanto te incomoda? É isso que ele Sem faz. falar no up, né? Sem falar no Sem up. falar no efeito no lift. efeito que Eita, maravilhoso. coisa boa. Que daí a gente olha e fala, nossa, tá gata, que Tá aconteceu? gata. Tá linda. Tá jovem. Não é? O jovem eu adoro, porque é muito bom o jovem. Tá O jovem é lógico. muito bom. Gente, o jovem é muito bom. Então você tem que conhecer o creme Risotex por inúmeros benefícios que ele faz pra você. Sem contar que a gente sempre comenta aqui, eu e a Cissa, que é o creme da família mesmo, porque ajuda no marido no pós-barba. Se a pele dele tá inteira empipocada, gente, é hora de passar o creme Risotex. Se o seu filho tá lá, tristinho, porque apareceu uma espinha, não quer ir pra festa, não quer ir pra escola, e a gente sabe que como mexe com a autoestima dele. Gente, o creme Risotex resolve todas essas questões. Por isso que a gente tá aqui pra indicar pra você o nosso telefone. O telefone da autoestima, que é o 0800 940 1084. E agora é aquele momento que a gente adora, que ruflem os tambores, porque vem coisa boa. Quer ver? Pode colocar. Parou. Pati, o Vamos preço, lá? ele cai. Ou não Assim, vocês viram de novo? A Cissa sumiu praticamente. Cai, vai lá embaixo quando isso acontece aqui no Mais Saudável. Ele vai lá pra Parcelinha baixo. assim, ó, gente, muito pequenininha. Muito pequena para você que assiste Mais Saudável. Então, hora de ligar, 0800 940 1084, adquirir seu creme Risotex, parcela lá embaixo, que Dá você pra pode dividir? dividir em até em 8, Eita, coisa Cissa, boa. 8. E aí você pode escolher boleto bancário ou cartão, que a gente entrega aonde você estiver. Então, a gente espera pela sua ligação para você sorrir à toa com o nosso creme Então, Risotex. bora ligar para o seu creme da sua família e o creme da sua autoestima, tá bom? 0800 940 1084. Você volta, não Eu volta? volto Daqui a pouco, tá bom? Você aí, ó, não de escola, fica com a gente, mas sabe por quê? O assunto tá bom, esse programa tem presente pra você e olha só, se você pegar o telefone, ligar pra gente no 0800, qual é o telefone mesmo? 0800 777. Esquecimento, por exemplo, pode ser um indício de síndrome de burnout? Pode. Acho que o Diogo tá Ó, mais eu vou falar indicado disso pra mesmo, gente, falar tá? do Porque que eu tenho uns... sobre isso. O doutor Diogo, não ri não, tô falando sério. Tem momentos na minha vida que me dá um apagão que vocês não estão entendendo. Eu falo o telefone aqui todos os dias. 0800 77... Vamos lá, Lucas. 0800 777 0021. 0800 777 0021 e o 1938719620. Quem liga, quem participa, quem faz pergunta, enfim, de repente você está em casa aí, está se sentindo super sobrecarregada no trabalho, está cansada, quer, sei lá, jogar a bandeira, entendeu? Jogar para a vida para frente, mudar aí a sua ótica. Vem, conversa com os especialistas, eles estão aqui esperando a sua ligação. E aí, ó, esse kit tempero a gente vai sortear amanhã para você, tá bom? Não esquece que eu vou perguntar no próximo bloco essa relação. E esquecer pode ser um sinal? Me interessa. Você também? Então, ó, daqui a pouquinho eu volto, tá? Sempre te deixando mais saudável. Espera.